Oi, gente. Peguei meu café, vim conversar um pouquinho com vocês. No vídeo de hoje, vamos receber o nosso primeiro convidado, que não é convidado. Afinal de contas, ele reside nessa casa. Só que eu abri a porta para vocês receberem os nossos convidados a partir de agora em diante. E assim eu abro a porta desse canal para receber esse convidado, para receber essa pessoa que exprime tantos adjetivos que não caberia aqui nesse vídeo. É um companheiro, é alguém que está do meu lado, é alguém que comprou comigo essa ideia, alguém que está sempre sonhando junto comigo. Eu queria receber com muito carinho, muito amor, o meu querido esposo, amigo, pai dos meus filhos, o Thiago. Bem-vindo à sua casa. E aí, amor? A gente quis te chamar aqui hoje, né? A gente tem noção esse projeto juntos. E a gente vai falar, discorrer um pouquinho, né? Queria já desde já agradecer, que eu sei que para você não é tão simples e tão fácil esse momento de exposição, de se abrir, de falar, de conversar. Ele mesmo fala que nem dialogar muito, o gesto de falar não é muito a praia dele, mas com apoio ele está aqui, né, para me dar esse apoio. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por me chamar e que honra, né? Primeiro episódio assim valendo. Que alegria, né, ter você aqui. A gente tem esse projeto é o nosso novo filho, né? A gente tem um bebê de 3 meses e agora tem um bebezinho bem pequenininho, que é esse projeto, e nós temos muitos planos, né? Para dentro desse projeto Além de Mãe. E como a gente trata além de mãe, a gente não se resume, não fecha só com mães exclusivamente, né? A gente quer trazer o contexto família. E nada como mais justo do que a pessoa que começou a família comigo, que fundou uma família comigo. Por isso que eu te trouxe aqui hoje, né? E a gente vai iniciar. Primeiro, vamos voltar lá atrás, né? Vamos trazer um pouco as nossas individualidades, né? De Tiago e Maiara, como nós estamos aqui, como nós chegamos aonde chegamos, um pouquinho, bem resumido, né? Da nossa história, da nossa jornada. E eu gostaria que você começasse. Tá bom. Eu acho que eu vou começar falando que esses dias a gente comentou que na viagem que nós fizemos aí em Capuí, que nós já fizemos mais tempo vivendo juntos do que não juntos, né? Nós nos Nós passamos a conhecemos. idade, né? De Já temos 19 anos e na época que a gente se conheceu e começamos o relacionamento, temos 18. 18? Temos 18, foi 2027, ano que vem. Ano de Ah, 2027 então faz é 20, verdade, é temos verdade. 18. 18 Eu anos. também confundo. Pois é, eu tinha 18 e você 17, né? Isso. Isso. Faz tanto tempo que a gente vai esquecendo já os dados. Mas de lá pra cá, muitos desafios, muitas lutas, né, juntos, muitas coisas que nos fizeram crescer. Vários momentos tivemos que superar e nos reconstruir, né? Mas chegamos até aqui, onde chegamos. Firmes e fortes, nos amando. E agora com esse projeto novo, né? Que a gente nasceu no seu coração e estamos aí para, assim como na vida, encarar mais um desafio juntos, né? Que bom, que bom. E eu me sinto privilegiada, eu reconheço esse privilégio de saber que posso contar com você. Primeiro privilégio também de ter um companheiro que realmente assume comigo, que tá ali junto, né? Que eu não preciso ficar com a carga toda nas minhas costas, não só na criação dos filhos, mas um companheiro que divide e que topa comigo num contexto geral do nosso convívio, da nossa vida, seja no financeiro, seja no emocional, seja no apoio, diversos sentidos, eu sei que eu posso topar com você. E isso é privilégio. Que bom. Isso é muito generoso. Agora me conta assim, né? Eu já te conheço do fio do cabelo até o pé, mas eu quero trazer um pouquinho aqui para esse canal, para as pessoas conhecerem um pouquinho de quem você é, de como você é. Me conte se você encontrasse agora
o Thiago de 2005, 20 anos atrás. O que você diria pra ele? Tipo assim, há 20 anos, o que passou em 20 anos, você olhar pra aquele garoto, você voltava pra lá, o que você falaria pra ele? Cara, te prepara que o rojão vai ser grande. Você tá preparado, você tem certeza? Porque, olha, a gente costuma falar que as coisas pra gente parece que é sempre um pouquinho mais difícil do que pros outros, né? A trilha foi grande, os desafios maiores ainda. E eu nunca me imaginei, lá em 2005 eu não imaginava que eu ia parar aqui no Nordeste, que eu ia casar com uma nordestina, que eu seria um engenheiro eletricista, né? Hoje eu sou um engenheiro eletricista. Que tudo que aconteceu e o que nos trouxe até aqui ia acontecer, né? Tanto na parte do relacionamento, quanto na parte individual, né? Tantas indas e vindas, tantos acertos e erros. Fazia ideia em 2005 que ia dar isso. Pegando o gancho que você falou, pra gente aprofundar nesse assunto, quando o Thiago fala que parar no Nordeste, é porque ele não é daqui. Ele não é nordestino, né? Ele é natural de São Paulo. E a família do Paraná. Então, aqui no Nordeste, que ligou ele, o que trouxe foi o nosso relacionamento, que nos firmou aqui. Mas ele vai contar um pouquinho de como é que ele veio parar aqui, mas antes disso, né? Você é natural de São Paulo, devido ao seu pai ser militar, e a tua jornada, né? Como foi até parar aqui. Então, eu já. Oi, filho. Você quer mais chocolate? Você já comeu chocolate? Você quer mais? Quero. A Mimi vai te dar mais um pedacinho de chocolate pra você. Parte bem, beleza. Quero chocolate. Tá bom. Vamos lá. Filho, né? Tem mais. A vida é como ela é. Você tem mais. Então, eu acho que já até perdi as contas. A última vez que eu contabilizei eram 25 mudanças. Acho que eu já devo estar na 27, não foi? Na vida até agora? Na vida até agora, né? São Paulo capital, depois fui para Jundiaí, depois fui para Botucatu, as três no São Paulo, estado de São Paulo, né? Depois fui para Curitiba, de Curitiba vim para Fortaleza, que foi quando eu conheci a Maiara. Aí de Fortaleza foi que eu passei no concurso, fui morar em Campinas. De Campinas fiquei um pedacinho também no Rio de Janeiro. Aí acabei saindo do exército, voltei a morar em Paranavaí, né? Fui para Paranavaí, depois Paranaguá, no Paraná. Aí de lá eu vim para Fortaleza, é muita coisa, né? Aí também morei um pedacinho, fui trabalhar depois de formado já, né? Fui trabalhar em Minas Gerais, Pirapora, né? Uhum. Tanto lugar, meu Deus. Enfim, só para dizer que eu já rodei bastante assim o Brasil, parte por ser filho de militar e parte por ah, as minhas próprias escolhas, né, de vida depois que da vida adulta. Então, muitos lugares, muita bagagem assim de conhecer muitas pessoas, muitas culturas e aquela jornada, né, de você aprender a respeitar uma cultura diferente, de você aprender a lidar com pessoas diferentes, que têm brincadeiras diferentes, que têm maneiras de interagir, se Cultura, comunicar né? diferente. Para mim, tanto que em todo lugar que eu chegava, eu sempre era o de fora, aquela pessoa que o pessoal já vinha com brincadeira, com piada por ser de fora, né? O jeito de falar, o jeito de agir, as palavras mesmo, né? E eu acho que o lugar mais forte que eu senti esse contraste de cultura foi quando eu vim pro Nordeste. Eu gosto até de falar, contar sempre um exemplo que assim que acho que nas primeiras semanas, quando nós chegamos, tanto o meu celular quanto o celular do meu pai tinham quebrado. E a gente foi no centro para ver como é que tá o preço dos celulares, tudo, né? Quando a gente chegou lá, tinha aqueles vendedores que tinha tipo aquelas, como se fosse uma banquinha assim, como é que é o nome?
ficam expostos assim, né? Aham, Tipo, tipo um exposto. quiosquezinho, né? Não, era nem que Assim. não chegava nem a ser um quiosque, era um negócio Box? tipo, não era nem box, era o meio da calçada. Um camelô ali normal, Isso, né? que tinha exposto assim os celulares. Aí o pai perguntou o preço de um. O vendedor chegou, falou, como teu pai diz, né? Falou 1 quilo e nós não entendemos nem uma grama. Foi um contraste grande, assim, o pai só deu um joia pra ele assim e a gente saiu andando. E de lá pra cá, já são quantos anos que eu tô Foi em Fortaleza? um choque cultural mesmo, né? Foi. Aí de lá pra cá, acho que já tem. Foram 7 anos, mais 3, mais 6. 16 anos. 16 anos somados. Acho que é por aí, né? De Ceará. Então eu já me considero um cearense de coração, né? Enraizei, casei, tive filho, Verdade. tivemos filhos. São cearense, A já. gente brinca aqui em casa que nós somos a maioria, porque eu sou cearense, Eli é cearense, Estezinho é cearense, e antes nós tínhamos o Geleinha, né? Que era o nosso cachorrinho, que partiu. E ele fala pro Thiago, Thiago, nós somos a maioria. Todos somos cearenses. E ele fala, mas eu me considero um cearense. Porque foi o estado que abraçou ele, foi o lugar que ele encontrou um grande amor. E palavras dele, estou reproduzindo palavras dele. Exatamente isso. E construiu a família com os filhos. Então, ele se considera e foi um estado que abraçou ele, né? Mas a gente tá falando muito com borboletinhas no estômago e aquela coisa dos desafios positivos, aquelas coisas boas. Mas vamos ser bem realistas que não foi fácil sua trajetória de mudança, de não criar raízes, de não ter amizades fortalecidas. Boa tarde! E não criar raízes, não criar vínculo com as pessoas fortalecidos, vínculos fortalecidos. Você tinha momentos muito rápidos com as pessoas, porque você já sabia que ia se mudar, né? Era aquela coisa, você ia, nem criava muita raiz, porque você dizia, eu vou ficar aqui daqui a no máximo 4, 5 anos, eu vou embora. Então eu já evitava até criar muita raiz ali, ou então se abrir muito, se apegar muito, porque sabia que ia embora. Então acho que isso deve ter tornado em você uma pessoa que realmente se fechou mais emocionalmente, em termos de relacionamento, você se prendeu um pouco mais a não se abrir, né? Se fechou um Porque eu pouco já sabia mais. como ia ser, né? Você chegar num Isso. lugar que você não conhece ninguém, e aí você começar as amizades, né? Eu no colégio e a igreja também, sempre foi muito presente dentro da igreja. E aí parece que quando você estava no melhor do relacionamento, amizade, você construiu uma família naquele lugar, enfim, né? No dia a dia, você se apegava, você afeiçoava as pessoas, tinha como realmente um irmão. E de repente tudo mudava, porque o pai chegava na época de ser transferido e tinha que ir embora. E aí aquela despedida, aquele chororô, e ter que recomeçar, e pessoas novas de novo, e aquelas que ficaram para trás, você cada vez mais ficando distante o relacionamento, porque não tem como, né? No dia a dia você acaba Isso. tendo uma outra rotina em outro lugar, e isso com o tempo vai deixando você mais cauteloso, né? De construir um laço mais forte, digamos assim, com as pessoas onde você chega, né? Porque você ficava com medo de sofrer mais ainda ou sofrer de novo aquilo que já tinha acontecido. Assim, nesse caso, a gente destoou muito, porque eu nasci e vivi quase a vida inteira na mesma rua, né? E não conseguia. Filho, agora não. Ele já comeu, tá certo? Já acabou. Voltando. Você acha que tudo isso contribuiu ou somou para tornar a sua personalidade uma pessoa realmente mais introspectiva, ou então que não gosta muito de criar esses laços com as pessoas por receio de ter que desfazê-los com a distância? Isso impactou, isso somou para desenvolver algo do tipo na sua A vida? minha personalidade, né? Isso, na sua personalidade? Com certeza, não só isso, mas eu tive um pai, tenho, né? Um pai que é militar. Então a disciplina também de você ser criado ali com mais regra, com mais rigor, me tornou um pouquinho mais contido também, me tornou paciente, coisa que eu não era quando era criança, né? Eu atribuo muito isso à criação. E de ter meu pai como exemplo, que também é uma pessoa mais reservada, né?
é uma pessoa mais na dele, que não gosta muito de se expor também. E acho que a somatória disso me tornou quem eu sou hoje. Eu imagino, porque nós dois nesse sentido destoamos muito, né? Eu nasci e vivi quase a vida inteira na mesma rua. Morei no mesmo bairro. Até de conhecer, eu não tinha saído para outro estado. Eu já tinha mudado para outras cidades, ou pelo menos, né? Família do meu pai do interior e tal. Mas para outro estado, não. Então, Visitado, você diz, né? isso, nem para visitar. Eu não tinha saído do meu mundo. E isso é bom em certo ponto, porque você cria raiz, você cria confiança, né, para dar passos mais firmes, passos mais longos. Você tem cria uma rede emocional. Porém, isso te limita. Isso me deixava assim, não sem bagagem, sem aprendizado. E a gente uniu isso em nós dois, né? Você veio com uma baita de uma bagagem em relação a isso, multicultural, de muitas pessoas, de muitos lugares, somou isso ao nosso relacionamento, o qual eu trouxe para você esse apoio, essa rede. A gente conseguiu unir os dois, né? Não só nisso, né? Eu acho que a base do que nos mantém assim, nós somos, como eu sempre falo, muito diferentes e ao mesmo tempo muito igual. É exatamente isso. O que nos sustenta, a base que nos mantém firme no nosso relacionamento em relação à personalidade é que eu sou aquela de pulo, de salto, e você é aquele que me apanha para. Né? Eu sou aquela pessoa mais. É o dispersivo e o. Me esqueci. Aglutinador. Aglutinador, isso. Aglutinado, uma coisa assim. Então eu sou aquela pessoa mais aglutinada, aquela pessoa que dá mais o impulso, que às vezes faz sem pensar, e você já é aquela pessoa que não, calma. Pensa demais Que até. em certo ponto, sim. A gente se equilibra quando A junto. gente se equilibra e esse equilíbrio é muito bom. Nós já tivemos muita faísca por conta dessa diferença, de que eu queria você não, e eu dizia, Thiago, vamos, você não, ou então o contrário, e eu dizia, não é o momento, eu que sou do sim, você é do não, e nós tínhamos muito um cabo de guerra nesse sentido. E a gente conseguiu se encontrar nesse projeto, né? E a gente nivelou isso. Esse projeto, quando ele nasceu no meu coração, que foi no momento que eu estava literalmente sozinha, porque eu estava no hospital, e meu convidado que é o líquido dele, o meu líquido é o café e o dele é a água. Ele nasceu primeiro no meu coração, né? Eu sinto assim que Deus implantou esse projeto no meu coração. E eu fiquei para mim primeiro, algum tempo e tal. Aí eu apresentei pro Thiago, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostrei, tarará, assim, 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 assim. Ao primeiro momento ele falou, nossa, legal, ok. Mas eu acho que lá no fundo ele achou que não fosse ir à frente, né? Ele achava que não fosse realmente criar vida. E de repente eu falei, Thiago, eu tô pensando assim, 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 o que que você acha? E ele falou, que massa. Ele parece que viu, ele conseguiu encontrar, não. Eu acho que ela encaixou, ela encontrou a peça do quebra-cabeça desse projeto. E ele me deu super apoio. Então eu achei até que ele me enalteceu tanto, me deu tanto apoio que eu disse, caraca, será que eu vou dar conta de tanto que ele tá me dando apoio? E isso foi muito bom pra gente dar esse passo, esse start, né? Esse projeto que nós estamos aqui vivendo esse momento é uma coisa muito. Que foi? Nós podemos? Agora eu queria que você trouxesse na sua visão, né? Você já conheceu o projeto, no mais das entranhas do projeto. Eu já explanei minhas ideias para você. E eu quero que na sua visão você fale um pouco o que é esse projeto para você. E eu quero uma visão masculina, né? Uma visão de fora, uma visão de outro prisma. Bom, comentando um pouco sobre a sua, como é que diz? A sua reação quando eu topei o projeto, né? A sua surpresa, falar que eu estava procurando.
Tu já tentou começar várias coisas, tanto profissional, quanto na igreja, quanto, enfim, várias áreas que nós estamos inseridos. E era muita coisa que sempre tinha algum percalço, algum detalhe que eu ficava com aquele pé atrás. Não, mas isso aqui, por causa disso daqui, será que vai dar certo? E eu meio que não comprava a ideia porque eu já meio que já entrava achando que não ia dar certo, né? Por exemplo, um exemplo, né? Uma das coisas que você queria no passado era, acho que até no começo do nosso relacionamento, você disse que queria ser dentista. Meu Deus, dentista não tem nada a ver com ela. Tu Aí, resgatou. aí do nada você chegava e falava, não, agora eu quero ser bailarina. Não, agora eu quero. E essa constância de mudar as coisas, meio que ao longo do tempo me fez. Meu Deus, mas será que isso daqui vai ser meu? Será que a gente bota energia os dois? Será que não é só mais uma vontade É, dela, mais... então, assim, quando você veio com esse projeto do Além de Mãe, eu comecei a ver que tudo que você falava, além do brilho nos seus olhos para esse projeto, tudo se encaixava com quem você é. Você sempre se comunicou muito bem, primeiro ponto, né? Tanto que era um sonho da sua mãe você ser jornalista. Então isso tem tudo a ver com você já da tua essência. Você sempre gostou muito de conversar com as pessoas. Eu vejo que até nos momentos que você está mais estressado, assim, mais precisando desabafar, precisando, o famoso colocar o pé na areia, né? Para desaterrar um pouco. Eu vejo que quando você pega o telefone e liga para tua mãe, para tua sobrinha, para tuas amigas, você termina as ligações mais leve, como se aquilo Fosse uma te, terapia, né? sim, fosse algo que te fizesse bem. É. Então, isso faz parte também desse projeto, né? Dessas conversas, dessas gravações, das pessoas que você planeja trazer. É, eu vejo que o amor que você colocou nisso desde o começo, né? E já assim falando, essa parte do canal no YouTube, ela é um pedacinho pequeno de um projeto maior, né? Então, enxergando o projeto maior, eu vi que, cara, tem muito potencial e é uma coisa que a gente pode trabalhar junto, né? É uma coisa que a gente pode estar junto e eu vou mergulhar de cabeça também. Vou te dar todo esse apoio e assim como muita coisa na nossa vida, vamos tentar fazer dar certo junto, né? Com certeza, assim, eu tô muito feliz porque eu vejo que é algo que tem um significado tão grande que ele não se resume, não se restringe a apenas uma divulgação de um vídeo, ou então, é mais um Instagram que de mulher que empreendedora. Não é isso, sabe? O, o poder que tem o Além de Mãe, ele vai muito além. Ele quer trazer assim, uma disruptura de muitas coisas. Tá ajudando, né? Exatamente, trazendo uma luz. Eu falo muito isso para as pessoas que eu estou convidando para vir aqui trazer os temas. Eu falo, gente, eu quero trazer holofote, eu quero trazer luz, palco para assuntos e temas que muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que E acontece. trazer pessoas reais, né? Pessoas do nosso dia Isso, a pessoas que dia, estão vivendo pessoas. aquilo, pessoas que têm experiência, tanto ou profissional ou vivência na sua história, entendeu? Então, assim, isso vai muito além. Acho que esse nome Além de Mãe é exatamente, ele fecha assim, o ciclo, porque eu não quero me resumir apenas às mulheres mães e nem apenas às mulheres, ele vai além. Então é algo para a família, alguém que almeja trilhar, sabe? É crescimento, é potência máxima, é além mesmo. Então eu fico muito feliz de ver a sua visão, de ouvir de você, né, que comprou essa ideia comigo. A gente acaba sendo repetitivo de falar isso, mas é porque a realidade não é essa. A realidade de muitas mulheres, de muitas mães, de muitas pessoas, é de que o seu parceiro não caminha junto. Nem só no sentido de projeto, mas no sentido literal, Na criação de sabe? Na criação de filhos, não filhos. chegar junto quando tá doente, Isso, exatamente. os No- projetos que a pessoa tem, seja lá se é Até a profissional. mentalidade. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade de, cara, vamos trabalhar, vamos comprar uma casa própria. Um exemplo, né? Vamos comprar uma casa própria, vamos juntar nossas forças, nossas finanças. Não!
Que besteira disso, tá? Ninguém tem dinheiro pra isso, não somos assalariados. Eu acho que é só papel do homem ou só papel da mulher, né? Exatamente. Então, assim, tem. Independente do assunto. Eu repito isso porque eu sou privilegiada nesse sentido, porque tem situações em que relacionamentos, até as finanças são separadas. Lembra que a gente conversou uma vez sobre um casal, não lembro se foi na internet ou foi um programa que explanou esse casal, que a mulher pagava a própria alimentação, foi você que me contou isso, lembra? Que ele falou assim, a partir de agora, você com o seu salário, você paga até a sua alimentação. Ela era um caso de uma mulher que ela era... Mas era um programa, o que que era? Eu não lembro se era uma Faz tempo, né, que a entrevista. gente conversa sobre isso. Mas nesse caso, não era um comum acordo, né? Não era uma coisa saudável que pode funcionar para algumas famílias. Nesse caso específico, era porque o homem ele simplesmente dava o mínimo do mínimo do mínimo para a mulher e quando ela quis entrar no mercado de trabalho, ela não teve apoio do marido ao ponto dele falar, ó, se você quer trabalhar, quando você estiver fora de casa, você pague do seu salário para você comer, pra você fazer seu lanche durante a sua jornada de trabalho, né? Era nesse sentido, essa entrevista. Uhum. Caramba, falta de apoio, né? Assim, um casal que se propôs a no matrimônio andar junto, a se apoiar mutuamente, chegar nesse nível. Eu nunca esqueci essa história. Você me contou faz muito tempo. O engraçado dessa história é que o canal não era sobre isso. Ah, era um canal de Era um vídeo. canal de um rapaz que ele é voltado para sobrevivência. Tem um nomezinho diferente lá. Vivencialismo, uma coisa assim. Aí é voltado para isso, como que a pessoa no apocalipse zumbi, sei lá, estourar uma bomba nuclear, como é que você faz para sobreviver em vários cenários, tanto fictícios quanto reais que podem acontecer, né? E o canal dele leva muito para isso, de como você ser autossuficiente. Só que ele, além desse projeto dele, desse canal, ele também eu acho que ele é advogado. Então as pessoas mandam cartas para ele Entendi. sobre diversos assuntos e um dos assuntos que mandaram era isso, a mulher que ela tinha esse problema, como é que ela sobreviveria nessa situação dela, entendeu? Entendi. Então, não necessariamente é uma sobrevivência no apocalipse, mas é uma sobrevivência do básico, né? Do dia a dia. Sim. Eu nunca esqueci essa história que eu achei muito chocante. Isso é muito real, sabe? É isso que eu quero trazer aqui pro canal. O Além de Mãe, ele se trata disso, de trazer assuntos que acontecem no cotidiano e a gente não vê. Porque não é falado, ou então as pessoas não têm empatia, porque nunca vivenciou aquilo, nunca passou por aquilo. Nós E as mesmos, pessoas. né? Às vezes a gente não tem empatia com assuntos que, enquanto esses assuntos não batem na nossa porta, a gente fica indiferente. Né? Exatamente. Vou citar um exemplo. Eu nem fazia ideia do que era o autismo, por exemplo, até uma pessoa da nossa família nascer com autismo e a gente descobrir que ela tem isso, né? Tem esse transtorno do espectro, como é que é? Transtorno do espectro autismo. Isso. E a gente viver isso nos aniversários que a gente vai, nas tardes que a gente vai tomar café com eles, e a gente vê como é que é a realidade tanto da criança quanto de uma mãe, que todas as dificuldades que essa mãe enfrenta, e quão extraordinário é uma mãe para ela ter esse jogo de cintura de lidar com esse filho, né? Eu tô falando de um tema só que é o autismo, mas você vê que as pessoas não têm muita empatia até elas estarem inseridas. Então, eu acho que um dos propósitos também desse canal é a gente trazer essas realidades, mostrar o quão extraordinário essas mulheres são, né? Que elas são mães, que precisam lidar, né, ali com seu filho, que com muito amor, com muito carinho. E elas também são muito mais do que isso. Não se resume a isso, né? Já é uma tarefa muito grande, mas elas são muito mais do que isso. Mulheres comuns, mulheres que estão ali no seu dia a dia, no seu contexto familiar, e dentro do contexto que elas são inseridas, elas são extraordinárias. Mães que se jogam no mercado de trabalho, mães que são empreendedoras, mães que muitas vezes têm que vencer traumas, né? Seja do abandono, seja da perca de um filho, seja de um trauma vivido de alguma agressão, alguma coisa, né? Mães com mais de um filho autista, né? Sim. E, então, assim, mulheres que são multifacetas, né? São multidisciplinares e são incríveis em todas essas frentes, todas essas áreas. Exatamente. Você resumiu completamente no YouTube. Gente, eu não podia deixar de ter esse homem aqui. Eu não podia deixar de ter essa pessoa aqui. Porque o que eu acho bonito no Thiago agora, falando com
admiradora, não é mais só a esposa, é a admiradora. Ele consegue ser um homem muito masculino no sentido de cumprir o seu papel sem que a sua masculinidade sufoque ou que seja machista ou que traga, diminua a mulher, sabe? É um equilíbrio tão grande que eu vejo a forma como ele lida e isso é lindo de ver, é de aplaudir a forma como você conduz, sabe? A criação dos filhos, a sua postura profissional, a sua postura como pessoa, como homem. Isso é lindo, sabe? Eu aprendi a ser assim com você. Não era assim. É porque nós somos extraordinários juntos. Isso é muito bom. Fico muito feliz, assim, eu sou muito grata a Deus que me deu esse presente, né? Eu olho para minha família hoje, eu olho para os nossos filhos e digo, Senhor, muito obrigada. Porque é um privilégio eu construir uma família com alguém íntegro, com alguém honesto. E isso é raro hoje, infelizmente. Né? Não é mais tão habitual eu ter um ciclo de amizade de pessoas que têm grandes maridos e como tem pessoas que não têm. Né? Eu queria que fosse uma realidade de toda mulher. Toda mulher merece ser bem tratada, merece ser bem cuidada, merece ter tranquilidade, paz no seu relacionamento, na sua vida. Na vida, né? Exatamente. Mas essa não é a realidade, infelizmente. Né? Então aqui o Além de Mãe é uma porta-voz para mostrar para você que está aí, que não tem, às vezes, consciência, noção do que está acontecendo do lado de cá. Dessas mulheres que vão estar aqui, das pessoas que vão estar aqui contando, né? Esses temas que a gente estava pincelando aqui, né? Mas tem muitos temas. Tem esse público que não vive isso que vai ser mostrado, mas também tem um público que vive, né? E que se identifica na pele daquela mulher. Exatamente. Naquela história. Dando mais visibilidade, né? Sim. Exatamente, é isso. E a gente vai encerrar, né? Pra gente encerrar aqui esse contexto, a gente trouxe um pouquinho sobre nós, um pouquinho da individualidade. Da individualidade de cada um. E eu quero encerrar a gente fazendo o contexto de agora, né? A fase que estamos vivendo. A fase paz, a fase do desafio de criar 2 filhos. Como tá sendo? Resumei. Assustadoramente deliciosa. Seria a palavra. Porque é assustador você cuidar de 2 seres, ser referência para 2 seres. É, lindão. Depois. Mas acho que na mesma medida que é assustador você cuidar de um ser, né? No nosso caso 2. Você vê eles crescendo, você vê o amor, o vínculo que vai sendo construído. E... Tem mais? Oh, meu filho. Tem mais? O que você quer mais? Eu tenho chocolate. Você tá comendo o teu chocolate, cara? Chocolate. É? Me dá um beijo aqui na mamãe. Já já papai vai te dar um, tá bom? Gente, esse vídeo já foi interrompido umas 15 vezes pelo nosso filho mais velho. Mas é tão gostoso, né, Thiago? Que a gente quer trazer essa proposta pro vídeo, exatamente, né? A realidade, a naturalidade. E criança pequena é assim, é inevitável. E às vezes a gente conseguir encaixar o horário exato para estar gravando um vídeo aqui em que o Thiago esteja disponível para esse vídeo, né? E que as crianças estejam dormindo ou na escola. Foi difícil, então a gente conseguiu encontrar dessa forma e tá tudo bem e segue assim. A gente tem que fazer conforme, né, a nossa realidade, dentro da nossa logística, quando é possível, porque eu não quero que isso se torne algo pesado para nossa família. E que separe a nossa família, né? Isso, exatamente. A nossa família está inserida aqui dentro, né? Tem a minha família e nada mais justo do que incluí-los, né? Se bem que nós temos uma diretriz que é, pelo menos enquanto eles criança, a gente tentar preservar ao máximo a imagem deles, né? Como criança. O máximo que a gente conseguir. Mas continuando a falar, né? Eu falei da parte do medo, do assustador, mas também tem a parte do amor, que você experimenta um amor que eu passei minha vida inteira ouvindo nos cultos na igreja a respeito do amor de Deus por nós, um amor sacrificial, um amor que ele supera tudo. E Deus criou
essa questão da paternidade e da maternidade para a gente entender um pouquinho da dimensão do que é o amor dele por nós, né? E filho é isso. Filho é você tirar força da onde você não tem. Filho é você, na noite anterior, né? Na madrugada, a gente passou a madrugada todinha acordado, com a Estherzinha gripada. Que antecede esse vídeo, né? Na madrugada. E às 6 horas da manhã eu tinha que estar no trabalho. E você tirar força para isso, né? Tanto para passar a madrugada acordado, quanto no dia seguinte sair para trabalhar. Você ter força também para mudar o seu caráter, que eu acho que isso é uma coisa que nos pega assim, é um tapa na cara todo dia, É verdade. de você ver que os seus filhos são mais cômodos, que estão lhe olhando, estão absorvendo o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Te obriga, né? A melhorar, a melhorar. porque eles, não adianta você ficar falando, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que não fazer. Você tem que fazer aquilo que precisa e não fazer aquilo que você não quer que eles repitam. Então você ser esse exemplo e você se quebrar todo dia, se reconstruir todo dia e se forçar a melhorar por amor, pelos filhos, né? É uma experiência que é aquela coisa, acho que quando você é adolescente, por exemplo, e você ainda não deu o primeiro beijo, e você quer explicar como é um beijo com uma pessoa que nunca beijou. Não tem, por mais que a pessoa fique beijando a mão, beijando o espelho, sei lá, fazendo o quê, ela só vai saber o que é quando ela beijar. É um exemplo engraçado, mas é muito verdade. Né? É verdade. Então, assim, ser pai é isso. Por mais que você assista vídeo, por mais que você conviva com a pessoa Se que é leia pai, sobre que é isso. mãe, cara, é só sendo, né? Pra você Exato. sentir, viver e entender os desafios, entender que o buraco é mais embaixo do que se parece, né? Quantas noites aí, quantas madrugadas seguidas você sem dormir, se sacrificando realmente ali para alimentar, para cuidar e tamo aí, tamo vivo. É uma coisa que é difícil, mas não é impossível, né? Tantos pais e tantas mães aí vivendo essa realidade e guerreiros e guerreiras que estão aí na luta, criando pessoas Verdade. incríveis para o futuro. Verdade. E assim, a importância de você estar aqui trazendo essa informação, trazendo isso, porque muitos pais não assumem esse papel, muitos pais não abraçam isso, muitos pais não. Muitos homens nem querem a paternidade, né? E muitos pais renegam isso. É muito complicado, é muito difícil na realidade de hoje, infelizmente, né? Que muitas crianças, nós temos aí dados de muitas crianças sem o registro do pai, né? O nome do pai no registro. E ouvir de você falar com amor, com esmero, sabe? Sobre os seus filhos, é lindo. É lindo de ver isso e que isso se torne mais, que isso cresça, né? Eu profetizo, assim, que isso cresça, que mais homens tenham esse amor de falar dos seus filhos, tenham prazer de ter filhos. Porque é aquela frase, se você não quer ter filhos, definido, no meu coração não quero, não tenho. Porque é a coisa mais difícil que a gente já fez. Mas se você quer ou tem dúvida se vai ou não, tenha. Porque é a melhor coisa do mundo. Eu acho que não tem um amor assim. Não dá pra mensurar se a gente Nenhuma fosse experiência emocional Não. chega perto de você ver o seu filho nascer, ver o construir seu esse filho vínculo de crescer. amor. Isso. Não tem, não tem. O nosso amor, eu por você, você por mim, é um amor diferente do amor dos nossos filhos. Se a gente não quer comparar que quem ama mais, qual é o melhor amor, o amor que é maior. É diferente. É completamente diferente. Então é algo mágico, é algo lindo. Tem os seus desafios? Tem. Não vamos romantizar também o cansaço, a exaustão, o custo. O malabarismo que você tem que fazer para tudo avançar, né? Isso. Correr bem Não vamos também e ninguém ser abatido ao longo do caminho. não vamos só propaganda de margarina. Tem sim seus desafios, tem sim, e tem muitos, mas vale a pena, né? Hoje eu estava pensando com a minha mãe. A gente está falando sobre filhos e nós temos os dois meninos, né? Temos o Elias e a Esther. A Esther ainda é muito bebê, tem 3 meses, fez agora. E a gente conversa muito se nós queremos ou não ter um terceiro filho.
Aí, assim, dias que não queremos, estamos decididos, vamos ter. Aí tem dias de, oh, amor, só mais um, né? Tem essa gangorra, quer ou não quer, quer ou não quer. E eu conversando com a minha mãe hoje, e ela disse assim, como que eu tive 5 filhos? Porque eu sou caçula de 5 filhos, eu sou a caçula. Como que eu tive 5 filhos, né, filha? Eu falei, mãe, mas a senhora se arrepende de ter tido 5 filhos? Aí ela, em nenhum momento. Jamais. E naquela época, e com o contexto de vida da minha mãe, o contexto de vida que a minha mãe teve com os 5 filhos pequenos, não foi nada fácil. Minha mãe teve assim, que ralar muito. E ela, com todas as dificuldades, ainda disse que não se arrepende, que foi a melhor coisa. Então eu digo ainda mais, né? Realmente eu também jamais me arrependo. Nada do que a sabedoria de uma pessoa que já viveu a experiência, né? Durante todo o tempo. Gente, para encerrar esse vídeo, foi muito bom esse papo, amor. Muito bom. A gente tem uma sintonia e a gente já tem uma amizade, né? A gente é muito amigo. Na última viagem que a gente teve, a gente tava precisando tanto conversar pela falta de tempo, né? Percebemos que não temos muita privacidade de tempo para conversar. E para encerrar, gente, foi muito bom esse bate-papo, amor. Muito gostoso. Vamos fazer aqui, ó. Eita, boca d'água, eu quero fazer aqui um tintim com você. Aberta a temporada de convidados. E nada menos brilhante, nenhum convidado poderia ser tão especial quanto você. Porque você tá comigo nesse negócio, mano. Você tá comigo nesse negócio, então você tinha que abrir aqui esse quadro de convidados. Te amo. E obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo. Porque ele falou, eu te apoio, mas eu não quero aparecer. Ele falou isso pra mim. E eu tô muito feliz que você veio, porque eu sei que aqui é uma ponte de muito aprendizado. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar, principalmente nesse lado família, né? Na família que nós estamos construindo. E eu sou a pessoa que vejo isso no cru. Eu vejo o real. Eu sei que o que sai daqui, o que você fala, é real. É o que você realmente vive. Então, não tinha como você não estar aqui. E não tinha como você não ser o primeiro a participar. Muito obrigada por você ter vindo, tá? A gente vai encerrar aqui. E é isso. Quer uma palavra para encerrar? Alguma coisa para encerrar? Só que eu te amo. E nós estamos juntos para tudo. Bem, pode contar comigo também. E que bom. É assim que a gente quer caminhar, de mãos dadas, juntos. A gente tem muitas diferenças um do outro, a gente discorda de muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente se respeita. Né? Que bom. Que bom mesmo. Mas se a gente concordasse em tudo... Isso sem graça, né? Não, e a gente não ia andar pra frente, né? Verdade. Não ia se reconstruir, não ia ser obrigado a muitas vezes ter que parar e tomar uma direção diferente. Exatamente. Mas que bom ter você aqui, que bom ter você na minha vida, que bom ter você comigo nesse projeto. E a gente quer encerrar aqui nós dois, para vocês, de trazer a visão de um homem, de um pai, de alguém que está inserido no contexto de família tão importante, né? Então, quero deixar um abraço para você, dizer, fique ligado que os próximos vídeos vão ser muito bons. A gente tem muita expectativa, muita coisa boa aqui, tá certo? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.